Eles riram do pequeno mecânico, mas foi o único a perceber o defeito que quase causou um desastre aéreo. No aeroporto regional de Guarulhos, São Paulo, onde o sol do meio-dia criava ondas de calor que distorciam o ar sobre o asfalto, um pequeno menino de 10 anos caminhava entre os enormes hangares com a determinação de alguém o dobro de sua idade. Daniel Francis Silva, com seu macacão grande demais herdado de seu pai e uma caixa de ferramentas que parecia mais pesada que ele mesmo, se dirigia para seu lugar favorito em todo o mundo, o hangar número 7. Seu pai, Miguel Silva, trabalhava como mecânico sênior na Companhia Aérea Voos do Brasil há 15 anos. Era um homem respeitado por sua experiência e dedicação, mas também conhecido por sua disciplina rigorosa. Todo dia, depois da escola, Daniel corria para o aeroporto para encontrar seu pai e aprender tudo o que pudesse sobre aviões. "Ei, Miguel!", gritou Carlos, outro mecânico da equipe, enquanto se aproximava limpando as mãos sujas de graxa com um pano. "Trouxe seu pequeno ajudante de novo? Esse moleque acha que sabe mais que nós veteranos." Miguel sorriu com orgulho enquanto observava Daniel examinar cuidadosamente o motor de um Airbus A320 que estava programado para voar naquela mesma tarde para o Rio de Janeiro. "Não zoe, Carlos. Esse menino tem algo especial. Desde que tinha 5 anos conseguia identificar o som de um motor defeituoso melhor que muitos mecânicos com anos de experiência." "É, claro", riu Carlos, balançando a cabeça. "Um menino de 10 anos vai nos ensinar nosso trabalho. O que vem depois? Vai pilotar o avião também?" Daniel, concentrado em sua inspeção, não prestava atenção às provocações que já haviam se tornado rotina. Suas pequenas mãos tocavam cada componente do motor com a delicadeza de um cirurgião e a precisão de um especialista. Havia herdado de seu pai não apenas o amor pela mecânica, mas também um dom natural para detectar problemas que outros deixavam passar. "Pai", disse Daniel com voz séria, seus olhos grandes e expressivos fixos em uma seção específica do motor. "Algo não está certo aqui. Escuta esse som." Bateu suavemente em uma tubulação com seu pequeno martelo, produzindo um som metálico que ressoou de forma estranha. Miguel se aproximou e pôs o ouvido onde Daniel apontava. Depois de alguns segundos, franziu a testa. "Parece normal para mim, filho. Provavelmente é só sua imaginação." Mas Daniel não desistia facilmente. Havia aprendido a confiar em seus instintos, especialmente quando se tratava de motores de avião. "Não, pai. Há algo diferente. Essa vibração não deveria estar aí. Posso revisar os registros de manutenção?" Carlos soltou uma gargalhada que atraiu a atenção de outros mecânicos próximos. "Ouviram isso? O menino quer revisar os registros de manutenção. E depois o quê? Vai dar aulas na escola de aviação?" A risada de Carlos se espalhou para outros trabalhadores do hangar, e logo Daniel se viu cercado de adultos que zombavam de suas preocupações. Suas bochechas coraram, mas sua determinação não vacilou. Havia algo naquele motor que não estava certo, e ele sabia disso com cada fibra de seu ser. O ambiente no hangar ficou cada vez mais tenso enquanto Daniel persistia em sua análise do motor. Os mecânicos sêniores, incluindo Roberto Santos, o chefe da equipe de manutenção, começaram a mostrar sinais de impaciência. Roberto era um homem corpulento de 50 anos, com mais de 2 décadas de experiência em aviação comercial, e não estava acostumado a ter uma criança questionando o trabalho de sua equipe. "Miguel", disse Roberto com tom autoritário, se aproximando do grupo que havia se formado ao redor do avião. "Precisamos que este Airbus esteja pronto para o voo das 4 da tarde. Não podemos permitir que as fantasias de uma criança atrasem nossa programação." Daniel levantou os olhos para Roberto, sem se intimidar com sua presença imponente. "Senhor Santos, não são fantasias. Há uma irregularidade na pressão do sistema hidráulico secundário. Se verificarem o medidor número 3, verão que as leituras estão flutuando ligeiramente fora da faixa normal." Roberto riu com sarcasmo. "Sério? Uma criança de 10 anos vai me ensinar sobre sistemas hidráulicos? Trabalho com aviões há mais anos do que você tem de vida, garoto." "Mas os números não mentem", insistiu Daniel, mostrando uma folha onde havia anotado cuidadosamente as leituras que observara. "Olhem, a cada 5 minutos há uma queda de 0,3 psi no sistema. É sutil, mas constante."
Miguel pegou a folha das mãos de seu filho e examinou os números. Tinha que admitir que Daniel havia sido meticuloso em suas observações, mas a pressão de seus colegas e a necessidade de manter o cronograma o faziam duvidar. Daniel, disse Miguel suavemente, pondo uma mão no ombro de seu filho. Aprecio sua dedicação, mas às vezes os sistemas novos têm pequenas variações que são completamente normais. Os instrumentos de medição também podem ter ligeiras imprecisões. Os outros mecânicos acenaram em apoio a Miguel, mas Daniel podia ver a incerteza nos olhos de seu pai. Sabia que Miguel confiava nele mais do que admitia publicamente, mas também entendia a pressão profissional que enfrentava. Além disso, acrescentou Carlos com malícia, desde quando uma criança que nem terminou o ensino fundamental pode ler manuais técnicos de aviação? Isso é ridículo. As palavras de Carlos doeram, mas Daniel havia aprendido de seu pai que a verdade era mais importante que sentimentos feridos. Leio os manuais desde que tinha 7 anos. Papai me ensinou que na aviação, até o menor detalhe pode ser a diferença entre a vida e a morte. Roberto olhou seu relógio com impaciência. Já chega. Este avião tem que estar certificado e pronto para voar em 2 horas. Não vamos atrasar um voo comercial pelas suspeitas de uma criança. No entanto, Daniel não desistia. Se aproximou novamente do motor e começou a fazer algo que surpreendeu todos os presentes. Começou a desmontar cuidadosamente uma seção do sistema hidráulico com ferramentas que mal conseguia manusear devido ao seu tamanho. Ei! O que você está fazendo? Gritou Roberto, alarmado. Pare imediatamente. Daniel, pare agora mesmo, gritou Miguel, correndo em direção ao filho com uma mistura de pânico e orgulho na voz. Ver seu pequeno trabalhando com tanta determinação no motor de um avião comercial era tanto aterrorizante quanto impressionante. Daniel levantou os olhos, suas pequenas mãos ainda segurando uma chave inglesa que parecia enorme comparada ao seu tamanho. Pai, só preciso de mais 5 minutos. Há algo aqui que todos estão deixando passar. Por favor, confie em mim. Roberto estava furioso. Seu rosto havia ficado vermelho como um tomate e as veias do pescoço se marcavam visivelmente. Isso é inaceitável. Uma criança não pode tocar equipamentos de aviação comercial. É contra todos os protocolos de segurança. E também é contra os protocolos ignorar uma possível falha mecânica, respondeu Daniel com uma maturidade que surpreendeu todos os presentes. Não é melhor verificar agora do que se arrepender depois? Os outros mecânicos se reuniram ao redor do avião, formando um círculo de espectadores que observavam a confrontação com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Alguns tiraram seus celulares para gravar o que consideravam uma cena divertida que poderiam compartilhar mais tarde com suas famílias. Ana Martins, a única mulher mecânica da equipe e que sempre havia mostrado certa simpatia por Daniel, se aproximou cuidadosamente. Roberto, talvez devêssemos escutar o que o menino tem a dizer. Afinal de contas, o que perdemos verificando mais uma vez? O que perdemos? Roberto se virou para Ana com incredulidade. Perdemos tempo, dinheiro, credibilidade. Consegue imaginar o que vão dizer na matriz se souberem que atrasamos um voo porque uma criança de 10 anos acha que sabe mais que nossa equipe completa de engenheiros certificados? Daniel continuou trabalhando enquanto falava, seus movimentos eram precisos e calculados. Não estou dizendo que sei mais que vocês. Só estou dizendo que vejo algo que talvez esteja passando despercebido porque estão ocupados demais para notar. Carlos zombou novamente. Ocupados? Passamos 3 horas inspecionando este avião. Revisamos cada sistema 2 vezes. Os instrumentos estão funcionando perfeitamente. Os instrumentos primários sim, admitiu Daniel, mas o sistema de backup está mostrando sinais de estresse. Olhem aqui. Apontou para uma conexão que havia exposto parcialmente. Esta junta está começando a afrouxar. Não é visível do exterior, mas a vibração do motor está enfraquecendo-a gradualmente. Miguel se inclinou para examinar mais de perto onde Daniel apontava. Seus anos de experiência lhe permitiam ver que seu filho efetivamente havia identificado algo que não estava totalmente certo. A junta mostrava sinais muito sutis de desgaste que seriam quase imperceptíveis para alguém que não soubesse exatamente o que procurar. Meu Deus, murmurou Miguel. Daniel, acho que você está certo.
O comentário de Miguel causou um silêncio imediato no hangar. Todos os olhos se fixaram na pequena seção do motor que Daniel havia exposto, e gradualmente, os mecânicos mais experientes começaram a ver o que o menino havia detectado desde o início. Roberto se aproximou com relutância, seu orgulho lutando contra sua responsabilidade profissional. Depois de alguns minutos de exame silencioso, sua expressão mudou completamente. O silêncio no hangar era tão profundo que se podia escutar o zumbido das luzes fluorescentes sobre suas cabeças. Roberto Santos, com mais de 20 anos de experiência, se encontrava ajoelhado ao lado de uma criança de 10 anos, examinando uma falha que havia passado despercebida para toda sua equipe de mecânicos certificados. Não pode ser, murmurou Roberto, sua voz mal audível. Suas mãos espertas tocaram cuidadosamente a junta que Daniel havia apontado. Esta conexão está efetivamente comprometida. Como diabos não vimos isso antes? Daniel, com a humildade que seu pai lhe havia ensinado, respondeu suavemente: às vezes é mais fácil ver os problemas de uma perspectiva diferente. Vocês estavam procurando falhas óbvias, mas esta era muito sutil. Ana Martins se aproximou com uma lanterna mais potente para iluminar melhor a área. Roberto, se esta junta falhar durante o voo, o sistema hidráulico secundário se comprometeria completamente. Sem esse sistema de backup, o avião perderia controle dos ailerons e do leme, completou Miguel, seu rosto pálido ao perceber as implicações. Seria uma catástrofe. Carlos, que havia sido mais vocal em suas zombarias a Daniel, agora olhava para o menino com uma expressão de choque e respeito. Espera, você está dizendo que se este avião tivesse voado hoje com 180 passageiros a bordo? Teria sido um desastre, confirmou Roberto, sua voz trêmula. Um desastre que poderia ter sido evitado se tivéssemos escutado Daniel desde o início. A gravidade da situação começou a se assentar em todos os presentes. O voo 447 para o Rio de Janeiro estava programado para decolar em menos de 2 horas. Se não fosse pela persistência de uma criança de 10 anos, 180 pessoas teriam embarcado em um avião com uma falha mecânica potencialmente fatal. Daniel continuou trabalhando com suas pequenas ferramentas, desmontando cuidadosamente a seção defeituosa. A boa notícia é que podemos consertar. Precisamos de uma junta nova e recalibrar o sistema de pressão. Me levará aproximadamente 1h30. Roberto o olhou com incredulidade. Daniel, isso é trabalho de mecânicos sêniores. Você não pode. Posso sim, interrompeu Daniel com confiança tranquila. Pratiquei este tipo de reparo centenas de vezes no simulador que papai me fez em casa. Conheço cada parafuso, cada conexão deste sistema. Miguel acenou lentamente. É verdade. Construímos uma réplica completa do sistema hidráulico de 1 a 320 na nossa garagem. Daniel passou centenas de horas praticando manutenção nele. Os mecânicos trocaram olhares de espanto. A ideia de que uma criança tivesse esse nível de conhecimento técnico e experiência prática era quase incompreensível para eles. Ana foi a primeira a falar: Roberto, acho que devemos deixar Daniel fazer o reparo. Obviamente ele entende este sistema melhor que qualquer um de nós. Você está louca? Explodiu Carlos. Não podemos colocar a responsabilidade de um avião comercial nas mãos de uma criança. Daniel levantou os olhos, seus olhos brilhando com determinação. Não estou pedindo para confiarem só em mim. Papai pode supervisionar cada passo que eu der. Mas preciso que me deem a chance de consertar isso corretamente. Roberto olhou alternativamente para Daniel, para Miguel e para o avião. A pressão do tempo, a responsabilidade das vidas dos passageiros e a incrível situação em que se encontrava o tinham em um dilema sem precedentes em sua carreira. A tensão no hangar havia alcançado um ponto crítico. Roberto Santos caminhava de um lado para o outro, sua mão direita massageando a têmpora enquanto processava a situação mais estranha de toda sua carreira. Por um lado, tinha uma criança de 10 anos que havia detectado uma falha potencialmente catastrófica que toda sua equipe havia deixado passar. Por outro lado, permitir que essa mesma criança reparasse um avião comercial ia contra todos os protocolos de segurança estabelecidos. Miguel, disse Roberto finalmente, parando em frente ao pai de Daniel. Você tem certeza absoluta de que seu filho pode fazer este reparo? Porque se algo der errado, não perdemos só o avião.
Perdemos vidas humanas. Miguel olhou para seu filho, que já havia começado a organizar metodicamente as ferramentas necessárias para o reparo. Nos olhos de Daniel podia ver a mesma determinação que ele havia tido naquela idade quando decidiu se tornar mecânico de aviação. Roberto, vi Daniel trabalhar. Suas mãos são mais precisas que as de muitos mecânicos com décadas de experiência. E seu conhecimento teórico do sistema A320 é impressionante. Mas mais importante que isso, Miguel fez uma pausa, Daniel nunca faria algo que colocasse vidas humanas em perigo. Isso é a primeira coisa que ensinei a ele sobre este trabalho. Carlos, que havia permanecido em silêncio desde que se descobriu a falha, finalmente falou: ainda não consigo acreditar que uma criança tenha visto algo que todos nós deixamos passar. O que isso diz sobre nosso trabalho? Ana pôs uma mão reconfortante no ombro de Carlos. Diz que todos podemos aprender com qualquer pessoa, independente da idade. Daniel está nos ensinando humildade. Enquanto os adultos debatiam, Daniel havia começado silenciosamente o reparo. Suas pequenas mãos trabalhavam com uma precisão que hipnotizava quem o observava. Cada movimento era calculado, cada ferramenta selecionada com propósito específico. Pai, disse Daniel sem tirar os olhos do trabalho, pode me passar a chave de torque de 15 mm? Preciso aplicar exatamente 23 libras de pressão nesta conexão. Miguel obedeceu imediatamente, impressionado com a especificidade técnica da solicitação de seu filho. Como você sabe a pressão exata? Página 247 do Manual de Manutenção do A320, respondeu Daniel automaticamente. Sistema hidráulico secundário, seção de reparo de juntas principais. Roberto se aproximou lentamente, observando cada movimento de Daniel com uma mistura de fascinação e nervosismo. Daniel, o que você está fazendo exatamente? Sem interromper seu trabalho, Daniel explicou, primeiro estou drenando o fluido hidráulico desta seção para evitar contaminação. Depois vou remover a junta defeituosa e limpar completamente a superfície de contato. A nova junta deve ser instalada com um selante específico que deve curar durante exatamente 12 minutos antes de recarregar o sistema. A explicação técnica de Daniel era tão detalhada e profissional que todos os mecânicos presentes trocaram olhares de espanto. Era evidente que o menino não apenas entendia o que estava fazendo, mas entendia a um nível que rivalizava com mecânicos com anos de experiência. E se algo der errado durante o reparo? Perguntou Carlos, ainda preocupado com as possíveis consequências. Daniel finalmente levantou os olhos, seus olhos sérios mas confiantes. Sr. Carlos, na aviação não há lugar para se algo der errado. Por isso verificamos cada passo 3 vezes. Por isso seguimos os protocolos ao pé da letra. E por isso nunca assumimos que algo está bem sem testar completamente. As palavras de Daniel ressoaram no hangar como uma lição magistral sobre responsabilidade profissional, pronunciadas por alguém que nem havia chegado à adolescência. 1 hora havia passado desde que Daniel começou o delicado reparo do sistema hidráulico. O hangar, que normalmente fervilhava de atividade e conversas, havia se transformado em um teatro silencioso onde todos os presentes observavam com fascinação cada movimento do pequeno mecânico. Daniel trabalhava com uma concentração absoluta que impressionava até Roberto, que havia visto os melhores mecânicos da indústria em ação. As pequenas mãos do menino se moviam com uma precisão cirúrgica, instalando a nova junta com uma técnica que parecia impossível para alguém de sua idade. Pai, disse Daniel suavemente, pode verificar a pressão no medidor principal enquanto instala o selo secundário. Miguel se moveu imediatamente para o painel de instrumentos, lendo os números com cuidado. A pressão está estável em 3.000 psi, exatamente onde deve estar. Perfeito, murmurou Daniel, aplicando cuidadosamente o selante especial na nova junta. Agora precisamos esperar exatamente 12 minutos para que o selante cure completamente antes de fazer o teste de pressão. Roberto olhou seu relógio com ansiedade. Daniel, o voo está programado para decolar em 40 minutos. Os passageiros já estão embarcando. Eu sei, respondeu Daniel com calma. Por isso calculei cada passo para terminar com tempo suficiente para fazer todos os testes de segurança necessários. Ana se aproximou com um tablet na mão. Estive revisando os protocolos de teste para reparos do sistema hidráulico. Segundo o manual,
Precisamos fazer um teste de pressão de 5 minutos, seguido por um teste de vibração de 3 minutos. Daniel acenou enquanto limpava cuidadosamente suas ferramentas. Correto. E depois precisamos de um teste de funcionamento completo de todos os sistemas de controle de voo que dependem do hidráulico secundário. Carlos, que havia observado em silêncio durante a maior parte do reparo, finalmente falou: Daniel, como você aprendeu tudo isso? Quer dizer, realmente tudo isso. Não é só conhecimento básico. Daniel sorriu timidamente. Meu pai me ensinou que se você vai fazer algo, deve fazer completamente bem. Desde que tinha 6 anos, leio manuais técnicos antes de dormir em vez de histórias infantis. Miguel sentiu uma onda de orgulho ao escutar seu filho. Daniel sempre foi assim. Quando outras crianças jogavam videogame, ele construía modelos de motores de avião com seus blocos de montar. Os 12 minutos de espera passaram lentamente, com Daniel explicando cada aspecto do sistema hidráulico aos mecânicos que o cercavam. Era surreal ver uma criança de 10 anos dando uma aula técnica a adultos com décadas de experiência, mas ninguém podia negar que Daniel sabia exatamente do que estava falando. É hora, anunciou Daniel, se aproximando do painel de controle. Vamos fazer o teste de pressão. A tensão no hangar havia alcançado um ponto crítico. Roberto Santos caminhava de um lado para o outro, sua mão direita massageando a têmpora enquanto processava a situação mais estranha de toda sua carreira. Por um lado, tinha uma criança de 10 anos que havia detectado uma falha potencialmente catastrófica que toda sua equipe havia deixado passar. Por outro lado, permitir que essa mesma criança reparasse um avião comercial ia contra todos os protocolos de segurança estabelecidos. Miguel, disse Roberto finalmente, parando em frente ao pai de Daniel. Você tem certeza absoluta de que seu filho pode fazer este reparo? Porque se algo der errado, não perdemos só o avião. Perdemos vidas humanas. Miguel olhou para seu filho, que já havia começado a organizar metodicamente as ferramentas necessárias para o reparo. Nos olhos de Daniel podia ver a mesma determinação que ele havia tido naquela idade quando decidiu se tornar mecânico de aviação. Roberto, vi Daniel trabalhar. Suas mãos são mais precisas que as de muitos mecânicos com décadas de experiência. E seu conhecimento teórico do sistema A320 é impressionante. Mas mais importante que isso, Miguel fez uma pausa, Daniel nunca faria algo que colocasse vidas humanas em perigo. Isso é a primeira coisa que ensinei a ele sobre este trabalho. Carlos, que havia permanecido em silêncio desde que se descobriu a falha, finalmente falou: ainda não consigo acreditar que uma criança tenha visto algo que todos nós deixamos passar. O que isso diz sobre nosso trabalho? Ana pôs uma mão reconfortante no ombro de Carlos. Diz que todos podemos aprender com qualquer pessoa, independente da idade. Daniel está nos ensinando humildade. Enquanto os adultos debatiam, Daniel havia começado silenciosamente o reparo. Suas pequenas mãos trabalhavam com uma precisão que hipnotizava quem o observava. Cada movimento era calculado, cada ferramenta selecionada com propósito específico. Pai, disse Daniel sem tirar os olhos do trabalho, pode me passar a chave de torque de 15 mm? Preciso aplicar exatamente 23 libras de pressão nesta conexão. Miguel obedeceu imediatamente, impressionado com a especificidade técnica da solicitação de seu filho. Como você sabe a pressão exata? Página 247 do Manual de Manutenção do A320, respondeu Daniel automaticamente. Sistema hidráulico secundário, seção de reparo de juntas principais. Roberto se aproximou lentamente, observando cada movimento de Daniel com uma mistura de fascinação e nervosismo. Daniel, o que você está fazendo exatamente? Sem interromper seu trabalho, Daniel explicou, primeiro estou drenando o fluido hidráulico desta seção para evitar contaminação. Depois vou remover a junta defeituosa e limpar completamente a superfície de contato. A nova junta deve ser instalada com um selante específico que deve curar durante exatamente 12 minutos antes de recarregar o sistema. A explicação técnica de Daniel era tão detalhada e profissional que todos os mecânicos presentes trocaram olhares de espanto. Era evidente que o menino não apenas entendia o que estava fazendo, mas entendia a um nível que rivalizava com mecânicos com anos de experiência. E se algo der errado durante o reparo? Perguntou Carlos, ainda preocupado com as possíveis consequências.
Daniel finalmente levantou os olhos, seus olhos sérios mas confiantes. Sr. Carlos, na aviação não há lugar para se algo der errado. Por isso verificamos cada passo 3 vezes. Por isso seguimos os protocolos ao pé da letra. E por isso nunca assumimos que algo está bem sem testar completamente. As palavras de Daniel ressoaram no hangar como uma lição magistral sobre responsabilidade profissional, pronunciadas por alguém que nem havia chegado à adolescência. 1 hora havia passado desde que Daniel começou o delicado reparo do sistema hidráulico. O hangar, que normalmente fervilhava de atividade e conversas, havia se transformado em um teatro silencioso onde todos os presentes observavam com fascinação cada movimento do pequeno mecânico. Daniel trabalhava com uma concentração absoluta que impressionava até Roberto, que havia visto os melhores mecânicos da indústria em ação. As pequenas mãos do menino se moviam com uma precisão cirúrgica, instalando a nova junta com uma técnica que parecia impossível para alguém de sua idade. Pai, disse Daniel suavemente, pode verificar a pressão no medidor principal enquanto instala o selo secundário. Miguel se moveu imediatamente para o painel de instrumentos, lendo os números com cuidado. A pressão está estável em 3.000 psi, exatamente onde deve estar. Perfeito, murmurou Daniel, aplicando cuidadosamente o selante especial na nova junta. Agora precisamos esperar exatamente 12 minutos para que o selante cure completamente antes de fazer o teste de pressão. Roberto olhou seu relógio com ansiedade. Daniel, o voo está programado para decolar em 40 minutos. Os passageiros já estão embarcando. Eu sei, respondeu Daniel com calma. Por isso calculei cada passo para terminar com tempo suficiente para fazer todos os testes de segurança necessários. Ana se aproximou com um tablet na mão. Estive revisando os protocolos de teste para reparos do sistema hidráulico. Segundo o manual, precisamos fazer um teste de pressão de 5 minutos, seguido por um teste de vibração de 3 minutos. Daniel acenou enquanto limpava cuidadosamente suas ferramentas. Correto. E depois precisamos de um teste de funcionamento completo de todos os sistemas de controle de voo que dependem do hidráulico secundário. Carlos, que havia observado em silêncio durante a maior parte do reparo, finalmente falou: Daniel, como você aprendeu tudo isso? Quer dizer, realmente tudo isso. Não é só conhecimento básico. Daniel sorriu timidamente. Meu pai me ensinou que se você vai fazer algo, deve fazer completamente bem. Desde que tinha 6 anos, leio manuais técnicos antes de dormir em vez de histórias infantis. Miguel sentiu uma onda de orgulho ao escutar seu filho. Daniel sempre foi assim. Quando outras crianças jogavam videogame, ele construía modelos de motores de avião com seus blocos de montar. Os 12 minutos de espera passaram lentamente, com Daniel explicando cada aspecto do sistema hidráulico aos mecânicos que o cercavam. Era surreal ver uma criança de 10 anos dando uma aula técnica a adultos com décadas de experiência, mas ninguém podia negar que Daniel sabia exatamente do que estava falando. É hora, anunciou Daniel, se aproximando do painel de controle. Vamos fazer o teste de pressão. Suas pequenas mãos ativaram os controles com segurança, e todos observaram os medidores enquanto o sistema se pressurizava. Os números subiram gradualmente até alcançar a pressão operacional normal. Pressão estável, reportou Miguel, lendo os instrumentos. 3.000 psi constantes. Agora o teste de vibração, disse Daniel, ativando o sistema de teste que simulava as condições de voo. Por 3 minutos eternos, todos observaram os medidores enquanto o sistema operava sob condições de teste. Os números permaneceram estáveis, sem flutuações nem anomalias. Teste de vibração concluído com sucesso, anunciou Ana, revisando suas anotações. Todos os parâmetros dentro das faixas normais. Roberto exalou profundamente, percebendo que havia estado prendendo a respiração. Daniel, está pronto para o teste final de funcionamento? Daniel acenou solenemente. Este é o teste mais importante. Vamos verificar se todos os sistemas de controle de voo respondem corretamente. O momento da verdade havia chegado. Daniel se posicionou em frente ao painel de controle principal do avião, suas pequenas mãos prontas para executar o teste final que determinaria se seu reparo havia sido bem sucedido. O hangar estava em completo silêncio,
com todos os mecânicos observando cada movimento do menino que havia desafiado todas suas expectativas. Vamos testar os ailerons primeiro, anunciou Daniel, sua voz clara e profissional. Ativou os controles correspondentes, e todos observaram como as superfícies de controle do avião se moveram suavemente para cima e para baixo. Movimento completo e suave, reportou Ana, que havia subido na asa do avião para observar de perto. Sem vibrações anormais. Agora o profundor, continuou Daniel, ativando o próximo sistema. A cauda do avião respondeu imediatamente, se movendo com precisão para cima e para baixo. Roberto, que havia permanecido cético até esse momento, não conseguia esconder seu espanto. Os movimentos estão perfeitos. Melhor que antes do reparo. Isso é porque a nova junta está calibrada perfeitamente, explicou Daniel. A anterior havia perdido calibração gradualmente, afetando a resposta de todo o sistema. Carlos, completamente transformado pelo que havia presenciado, se aproximou de Daniel com respeito genuíno. Daniel, quero me desculpar por ter zombado de você. Claramente você tem um talento extraordinário. Daniel, com a maturidade emocional que o caracterizava, sorriu com humildade. Não se preocupe, Sr. Carlos. Entendo porque era difícil de acreditar. Eu também me surpreenderia se visse uma criança da minha idade fazendo isso. Miguel observava a cena com uma mistura de orgulho paternal e admiração profissional. Seu filho não apenas havia demonstrado habilidades técnicas excepcionais, mas também uma humildade e graça que muitos adultos nunca desenvolvem. Último teste, disse Daniel, se preparando para ativar o sistema completo sob condições de operação real. Vamos simular condições de voo completas durante 5 minutos. Ativou todos os sistemas simultaneamente, e o avião começou a vibrar suavemente enquanto os motores e sistemas hidráulicos trabalhavam em conjunto. Os medidores mostravam leituras perfeitas em todos os parâmetros críticos. Durante esses 5 minutos, que pareceram horas, todos observaram hipnotizados enquanto os sistemas funcionavam em perfeita harmonia. Não havia flutuações, não havia irregularidades, não havia sinais de alerta. Todos os testes concluídos com sucesso, anunciou Daniel finalmente, desligando os sistemas. O avião está certificado para voar. Um silêncio profundo preencheu o hangar por um momento, seguido por um aplauso espontâneo de todos os presentes. Roberto foi o primeiro a se aproximar de Daniel, estendendo sua mão em um gesto de respeito profissional. Daniel Francis Silva, disse Roberto solenemente, você acabou de salvar 180 vidas hoje. Como chefe de manutenção desta companhia aérea, quero agradecê-lo oficialmente por seu profissionalismo, sua persistência e sua incrível habilidade. As palavras de Roberto ressoaram no hangar, e Daniel sentiu uma emoção profunda ao ver o respeito genuíno nos olhos de todos os mecânicos que o cercavam. Ana se aproximou com um tablet na mão. Daniel, documentei todo o reparo passo a passo. Isso será enviado para a matriz como um exemplo de excelência em manutenção preventiva. O que isso significa? Perguntou Daniel, genuinamente curioso. Miguel pôs uma mão orgulhosa no ombro de seu filho. Significa que seu trabalho vai ser estudado por mecânicos de aviação em todo o país, filho. 3 dias depois do incidente no hangar, Daniel estava em sua escola primária Santos Dumont tentando se concentrar na aula de matemática quando a diretora, a senhora Carmen Oliveira, entrou na sala com uma expressão de espanto no rosto. Com licença, professora Rosa, disse a diretora, se aproximando da mesa da professora. Preciso falar com Daniel Silva. Há algumas pessoas muito importantes que querem conhecê-lo. Daniel olhou para seus colegas de classe com confusão. Não tinha ideia do que poderia ter feito para chamar a atenção de pessoas importantes. Seus amigos o olhavam com curiosidade, alguns sussurrando teorias sobre por que precisavam dele na diretoria. Não se preocupe, Daniel, o tranquilizou a professora Rosa com um sorriso. Você não fez nada de errado. Na verdade, acho que é algo muito bom. Quando Daniel chegou à diretoria, ficou sem palavras ao ver quem o esperava. Havia 3 pessoas de terno formal. Um homem mais velho com uma identificação que dizia Diretor Regional de Aviação Civil, uma mulher elegante com uma pasta que dizia Companhias Aéreas Brasileiras, e um senhor com uma câmera profissional que claramente era jornalista. Daniel, exclamou o diretor regional, se levantando imediatamente para apertar a mão do menino.
Sou o engenheiro Raul Mendes, diretor regional de aviação civil do Brasil. Vim especialmente de Brasília para conhecê-lo. Daniel apertou a mão timidamente, ainda processando a situação. Muito prazer, Sr. Mendes. Fiz algo errado? A risada calorosa do engenheiro preencheu a sala. Muito pelo contrário, jovem. Você fez algo extraordinário. Seu reparo do voo 447 foi revisado por nossos melhores engenheiros, e todos concordam que você salvou 180 vidas com seu trabalho. A mulher elegante se apresentou como a licenciada Patrícia Moraes, diretora de recursos humanos das companhias aéreas brasileiras. Daniel, sua história se tornou notícia nacional. Queremos oferecer algo muito especial para você. O jornalista, que se havia apresentado como Roberto Silva do jornal O Globo, estava tirando fotos discretamente durante toda a conversa. Daniel, poderia nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu naquele dia no hangar? Daniel, com a honestidade característica de uma criança de 10 anos, relatou toda a história desde o momento em que detectou a irregularidade até completar o reparo. Não omitiu as zombarias dos mecânicos nem sua própria determinação de seguir em frente apesar das dúvidas. Só fiz o que meu pai me ensinou, concluiu Daniel. Na aviação, a segurança sempre é o mais importante. Não importa quem você seja ou quão jovem seja, se você vê algo que não está certo, tem que falar. O engenheiro Mendes acenou com aprovação. Essa é exatamente a atitude que precisamos na indústria da aviação, Daniel. Por isso, em reconhecimento ao seu excepcional serviço à segurança aérea, o governo do Brasil lhe outorga a Medalha ao Mérito Aeronáutico Juvenil, uma distinção que nunca antes foi concedida a alguém de sua idade. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas de emoção. Sério? Uma medalha do governo? A licenciada Moraes sorriu. Mas isso não é tudo, Daniel. As companhias aéreas brasileiras querem oferecer uma bolsa completa para você estudar engenharia aeronáutica na universidade que escolher, quando chegar a hora. Também queremos nomeá-lo nosso primeiro consultor honorário juvenil. O que isso significa? Perguntou Daniel, ainda processando toda a informação. Significa que quando você tiver dúvidas ou sugestões sobre segurança aérea, queremos que as compartilhe conosco. Sua perspectiva única se mostrou inestimável, explicou a licenciada. A diretora Carmen, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou: Daniel, toda a escola está orgulhosa de você. Você é um exemplo de que a idade não importa quando você tem conhecimento, determinação e um coração dedicado a ajudar os outros. Daniel olhou para todos os adultos importantes que o cercavam, sentindo uma mistura de gratidão, humildade e responsabilidade. Obrigado a todos. Mas eu não fiz isso sozinho. Meu pai me ensinou tudo o que sei, e os mecânicos do hangar, embora no início duvidaram, no final me apoiaram. Quando Daniel voltou ao hangar naquela tarde depois da escola, encontrou uma cena completamente diferente da que havia deixado dias atrás. Havia uma placa nova que dizia Centro de Excelência em Manutenção Aeronáutica, Hangar Daniel Francis, e vários mecânicos de outros hangares haviam vindo conhecer um menino prodígio que havia salvado um voo comercial. Roberto Santos foi o primeiro a se aproximar, com um sorriso genuíno que Daniel nunca havia visto antes. Daniel, como se sente sendo famoso? Um pouco sobrecarregado, para ser honesto, admitiu Daniel. Mas principalmente animado. Sabem qual é a melhor parte de tudo isso? Miguel, que havia estado observando de longe com orgulho paternal, se aproximou de seu filho. Qual é a melhor parte, filho? Que agora, quando eu disser que algo está errado com o avião, as pessoas vão me escutar, respondeu Daniel. Isso significa que posso ajudar a manter mais passageiros seguros. Ana Martins, que havia documentado todo o reparo original, se aproximou com um tablet. Daniel, gostaria de ver algo incrível? Seu reparo foi estudado por engenheiros de aviação do mundo todo. Olhe estes comentários. Daniel leu os comentários no tablet, seus olhos se abrindo de espanto. Havia mensagens de mecânicos dos Estados Unidos, Espanha, Argentina e outros países, todos expressando admiração por seu trabalho e pedindo mais detalhes sobre sua técnica. Um engenheiro da Boeing escreveu que seu método de detecção de falhas hidráulicas deveria ser ensinado em todas as escolas de aviação leuana.
Outro da Airbus diz que quer convidá-lo para visitar a fábrica na França. Carlos, que havia sido o mais cético inicialmente, se aproximou com humildade genuína. Daniel, estive pensando muito sobre o que aconteceu aqui. Percebi que tenho muito a aprender, não só sobre mecânica, mas sobre humildade e mente aberta. Senhor Carlos, respondeu Daniel com sabedoria que parecia vir de alguém muito mais velho, todos podemos aprender com todos. Vocês me ensinaram sobre trabalho em equipe e responsabilidade profissional. Eu só contribuí com uma perspectiva diferente. Roberto reuniu toda a equipe de mecânicos ao redor de Daniel. Quero fazer um anúncio oficial. A partir de hoje, Daniel será nosso consultor técnico honorário. Qualquer dúvida ou problema que tivermos, queremos sua opinião. Os mecânicos aplaudiram, e Daniel sentiu uma onda de gratidão e responsabilidade. Aceito o cargo com honra, mas com uma condição. Qual? Perguntou Roberto. Que sempre lembremos que na aviação, não importa quem você seja ou quanta experiência tenha, a segurança sempre vem primeiro. E que sempre escutemos qualquer pessoa que tenha uma preocupação legítima sobre segurança, independente de sua idade ou posição. As palavras de Daniel ressoaram profundamente em todos os presentes. Havia transformado não apenas um hangar, mas a mentalidade de toda uma equipe de profissionais. Miguel abraçou seu filho, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Daniel, acho que você aprendeu a lição mais importante de todas, que o verdadeiro conhecimento vem acompanhado de humildade e responsabilidade. Isso o senhor me ensinou, pai, respondeu Daniel. O senhor me ensinou que ser mecânico de aviação não é apenas um trabalho, é uma responsabilidade sagrada de proteger vidas. 6 meses depois do incidente que mudou sua vida, Daniel Francis Silva se encontrava no mesmo hangar, mas agora como instrutor de um programa especial que ele mesmo havia proposto, Perspectivas Jovens na Segurança Aérea. Todo sábado, crianças entre 8 e 16 anos chegavam ao aeroporto para aprender sobre aviação, mais importante, para contribuir com suas próprias perspectivas frescas sobre segurança. Bom dia, jovens aviadores, cumprimentou Daniel um grupo de 15 crianças que o olhavam com admiração. Hoje vamos aprender sobre sistemas hidráulicos, mas mais importante, vamos aprender a confiar em nossas observações e a nunca ter medo de fazer perguntas. Entre os estudantes estava Maria, uma menina de 9 anos que havia mostrado interesse excepcional na eletrônica de aviação, e Pedro, um garoto de 12 anos que tinha habilidade natural para detectar problemas nos sistemas de combustível. Roberto Santos, que agora era o maior defensor do programa, observava de longe com um sorriso. Quem diria que uma criança de 10 anos nos ensinaria tanto sobre humildade e excelência profissional? Miguel, que havia sido promovido a supervisor de segurança devido em parte ao reconhecimento que havia recebido pela criação de Daniel, se aproximou de Roberto. Meu filho me ensinou que a sabedoria não tem idade, e que os melhores profissionais são aqueles que nunca param de aprender. Enquanto Daniel explicava os princípios básicos da pressão hidráulica, Ana Martins recebeu uma chamada em seu rádio. Equipe de manutenção. Temos um Airbus A330 no portão 7 que está relatando uma ligeira irregularidade nos sistemas de navegação. Precisamos de uma inspeção completa. Daniel levantou os olhos, seus olhos brilhando com a mesma determinação que havia mostrado 6 meses atrás. Posso levar meus estudantes para observar a inspeção? É uma oportunidade perfeita para ensiná-los sobre diagnóstico em tempo real. Claro, respondeu Roberto sem hesitação. Na verdade, gostaria que você revisasse o avião pessoalmente antes de certificarmos para voo. Enquanto o grupo se dirigia para o portão 7, Daniel refletiu sobre tudo o que havia mudado. Não era mais apenas o menino que ficava no hangar. Agora era reconhecido como Daniel Francis, o consultor técnico honorário mais jovem na história da aviação brasileira, recipiente da Medalha ao Mérito Aeronáutico Juvenil, e mentor de uma nova geração de jovens interessados em segurança aérea. Mas mais importante que todos os títulos e reconhecimentos, Daniel havia aprendido que seu verdadeiro poder não residia em seu conhecimento técnico, mas em sua capacidade de ver o que outros não viam e sua coragem para falar quando a segurança estava em risco. Lembrem-se, disse aos seus estudantes enquanto se aproximavam do avião, na aviação, todos somos responsáveis pela segurança. Não importa se somos mecânicos, pilotos, controladores de tráfego aéreo, ou estudantes de 9 anos.
Se vemos algo que não está certo, é nosso dever falar. Maria levantou a mão. Professor Daniel, e se os adultos não acreditarem em nós? Daniel sorriu, lembrando de sua própria experiência. Então devemos ser persistentes mas respeitosos. Devemos apresentar nossas observações com fatos e dados. E devemos lembrar que estamos lutando por algo maior que nós mesmos, a segurança das pessoas que confiam em nós. Quando chegaram ao A330, Daniel realizou sua inspeção com a mesma meticulosidade que havia mostrado meses atrás, mas agora com 15 pares de olhos jovens observando cada movimento, aprendendo não apenas técnica, mas também a importância da precisão, humildade e responsabilidade. No final do dia, enquanto o sol se punha sobre o aeroporto de Guarulhos, Daniel olhou para o céu cheio de aviões que decolavam e pousavam com segurança. Sabia que sua história havia começado com risadas e zombarias, mas havia evoluído para algo muito mais significativo, um legado de que a idade nunca deveria ser uma barreira para fazer o que é certo, e que as mãos menores às vezes podem realizar as maiores coisas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!